Hoje eu trago para vocês uma pergunta. Qual é a diferença entre casamento e união estável? Esse questionamento me foi apresentado por Paloma, que vem acompanhando os vídeos do nosso canal. E eu fiquei então de gravar mais um vídeo explicando algumas diferenças sobre essas questões. Se essa também é sua dúvida, fica ligado aí que eu vou trazer as respostas. Eu sou Priscila Tardem, advogada, e eu venho gravando uma série de vídeos para tirar dúvidas a respeito de questões jurídicas que influenciam o nosso dia a dia, certo? E se você, como a Paloma, quer saber qual é a diferença de casamento e união estável, fica ligado, que agora eu vou começar a explicar. Hoje, a diferença principal é a formalidade. E por que formalidade? Porque a constituição do casamento se dá por meio da certidão de casamento. Esse é o documento que você tem que apresentar para fazer prova da existência de um casamento. E qual é o documento que você precisa apresentar para fazer prova da união estável? Em princípio, não é necessário nenhum documento. Você pode apresentar outros tipos de prova. Você pode também optar por fazer uma declaração de união estável e pode ser feita no cartório, ou pode ser mesmo um documento feito por vocês, sem nenhum tipo de formalidade. Mas cada tipo de documento, né, desde a inexistência dele até o documento particular e até a escritura pública feita em cartório para comprovar a existência da união estável, cada um desse tipo de prova vai ter um valor probatório diferente. Todos têm valor, mas cada um é mais forte ou mais frágil que o outro, dependendo dos demais documentos, das demais provas que forem produzidas em relação àquele relacionamento, àquela união estável. Então, a prova do casamento se faz mediante a apresentação da certidão de casamento. E a prova da união estável pode ser muito diversa, ok? Essa é a principal diferença hoje. Mas o que mais chama a atenção da gente são as semelhanças. Por quê? Em 2002, quando saiu o Código Civil, que entrou em vigor em 2003, havia um artigo de lei que determinava uma série de diferenças em relação ao patrimônio, ao direito sucessório do cônjuge, que é aquele que é casado, e do companheiro, que é aquele que tem união estável. E é claro que a lei imprimia um valor maior ao casamento. Ocorre que a Constituição, ela, quando fala da questão familiar, ela não impõe gradação entre o casamento e a união estável. Então, se a própria Constituição não impõe essas diferenças, o STF, que é o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que esse artigo de lei que traz essa série de diferenciações entre o casamento e a união estável era, então, inconstitucional. Esse artigo deixou de valer e, hoje em dia, todas as regras que valem para casamento, né, em relação ao direito sucessório, valem também para a união estável. Então, é absolutamente tudo igual? A gente não pode falar isso em direito, né? Eu acho que é muito difícil a gente ter uma resposta absoluta dentro do direito, porque tudo depende. Então, o que acontece? Existe uma questão também relacionada a direito sucessório de cônjuge e companheiros que ainda não foi decidida pelo STF, depois que ele decidiu que não pode haver essa distinção entre casamento e união estável. E que questão é essa? É a condição de herdeiro necessário do cônjuge e do companheiro. Vou explicar para vocês entenderem. O marido ou a esposa, aquele que é casado, ele não pode ser afastado do direito sucessório pela vontade do cônjuge, porque ele é considerado um herdeiro necessário.
Ele tem direito à sua parte da herança, independentemente da vontade do seu marido, da sua esposa. Então, se eu sou casada com João e eu faço um testamento dizendo que se eu morrer, eu não quero que João tenha nada do que é meu, né, a título de herança, esse testamento simplesmente não tem valor. Pelo menos essa cláusula não vai ter valor, porque João é herdeiro necessário. Mas e se eu não for casada com João? Eu tiver somente uma união estável com João? Como é que fica isso aí? Não sabemos, porque o STF ainda não decidiu nesse sentido. Hoje, existe o entendimento de que se o STF disse que não pode haver distinção em relação ao direito sucessório do cônjuge e do companheiro, haveria então uma presunção de que essa impossibilidade de criação de distinção abrangeria também essa questão do direito sucessório que trata dos herdeiros necessários. Só que o STF, quando julgou a questão, foi muito pontual, dizendo exatamente qual era o artigo que ele considerava inconstitucional. E ele não falou nada sobre o outro artigo que falava sobre os herdeiros necessários e citava o cônjuge, mas não citava o companheiro. É por isso que hoje nem eu, nem advogado nenhum é capaz de dar uma resposta convicta, porque essa questão ainda está pendente de análise pelo STF, ok? Então, essa é uma questão que pode ser que tenha diferença entre o casamento e a união estável, mas serão cenas para os próximos capítulos, ok? Então, vamos lá. Voltando à questão da distinção entre casamento e união estável, eu lembrei agora de mais uma questão que você pode ter uma união estável, mas você não pode constituir um casamento. Vou explicar que situação é essa. Eu sou casada com João, mas meu casamento com João não estava bom e a gente se separou. Só que a gente não fez um divórcio, a gente fez simplesmente o que a gente chama em direito de separação de fato. Cada um foi para o seu canto. O casamento, ele deixou de existir na questão fática, né? No mundo que a gente vive, o casamento não existe mais, mas existe ainda a formalidade daquele casamento. Eu ainda tenho uma certidão de casamento dizendo que eu sou casada com João. Isso não me impede de fazer uma união estável com outra pessoa, com o Manuel. Eu, então, sou casada no papel com o João, mas sou separada de fato e eu posso ter, então, uma união estável com o Manuel, ok? Se for casamento, não pode acontecer. Então, se eu sou casada com o João, ainda que eu seja separada de fato, eu só vou poder casar mesmo com outra pessoa, com o Manuel, se eu me divorciar. Então, a separação de fato, ela autoriza a constituição de uma união estável, mas não autoriza a constituição de um novo casamento, ok? Então, essas são algumas das questões que a gente levanta quando o assunto é casamento e união estável, e talvez agora você esteja se perguntando, ok, Priscila, mas e aí? Eu quero me casar ou constituir uma união estável. O que eu devo escolher? Isso vai depender de você. Existem pessoas que sentem a necessidade de ter uma relação mais formal, porque a sociedade impõe, porque a família impõe, porque a igreja impõe. Então, nesse caso aí, você vai fazer o casamento do jeito que você quiser. Agora, lembrando que se você optar por não fazer um casamento e simplesmente viver com alguém, tendo documento declarando isso ou não, não vai haver muita diferença no mundo jurídico. Pode haver no mundo social, que hoje em dia eu acho até que está bem diferente essa questão, né? A gente não ouve mais falando sobre esse preconceito que antigamente existia. Você tinha os concubinos, que eram aquelas pessoas que viviam juntas e não eram casadas.
Hoje em dia você ainda tem o concubinato, mas já é outra visão, completamente diferente. Quem é um concubino hoje? São os amantes, né? São as pessoas que vivem como pessoas que têm uma relação, mas que não poderiam ter. Vou explicar dessa maneira, que eu acho que vai ficar mais simples. Esses são os concubinos hoje. Antigamente, o concubinato era dividido entre concubinato puro e o concubinato impuro. O impuro é aquele que era formado em razão da impossibilidade de haver um casamento. E, nesse caso, o concubinato puro é o que hoje a gente tem como união estável. Mas isso aí é uma outra discussão que acabou em 88, quando veio a Constituição e declarou que a existência de uma família na união estável, entendeu? Então, hoje em dia, tudo vai depender, na hora de você escolher casamento ou união estável, da sua própria vontade. A gente já viu as diferenças ou não em relação ao direito sucessório. Eu gostaria só de pontuar aqui também que, da mesma forma que no casamento você pode escolher os regimes de bens, o regime de bens que vai ser utilizado naquela relação, na união estável você pode isso também, só que aí você vai precisar de um documento formal, ok? Se não houver formalidade nenhuma em relação à escolha do regime de bens, você vai entrar na regra geral, que é a comunhão parcial, que inclusive é a mesma regra geral aplicada ao casamento, quando não há um pacto antinupcial fazendo a escolha de regime de bens diversos. Ok? Eu espero ter esclarecido a dúvida da Paloma e as suas dúvidas também, caso você também tivesse essa pulguinha atrás da orelha querendo saber qual é a diferença em relação ao casamento e à união estável. Eu fico por aqui e eu volto em outro vídeo. Até mais!